Bom dia, pessoal. Aqueles que já entraram, vão lá no chat, digita presente. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, então olha só. Mais tarde eu vou estar botando lá no E-Class, na aula de hoje, né? O gabarito, ok? Da avaliação que vocês fizeram semana passada. E vou botar também essas duas aulas gravadas que vamos ter hoje, né? Já que a gente tem 2 tempos juntos. Ok? Vou avisar vocês lá no grupo quando estiver lá. E eu deixei um material teórico lá, né? E vai ser o estudo. Bom dia, Mauro. Que vai ser o estudo da pirâmide, né? Que é um outro tipo de poliedro, não é? Um outro tipo de figura na geometria espacial que a gente vai estudar hoje. Ok? Deixa eu compartilhar a tela.
Ué, fogo estranho é isso. Calma aí um minutinho que deu um caô aqui. Ué, que estranho. Meu Zoom não quer compartilhar o arquivo. Caraca. Pessoal, faz o seguinte. Eu vou ter que sair aqui para reiniciar meu Zoom. Aí volta daqui 2 minutinhos, tá? Rapidinho.
Aí. Agora foi. Coloca presente de novo. Precisa não. Então vamos lá. Se mais alguém aparecer, a gente vai adicionando. Então vamos lá, pessoal. O seguinte. A gente vai estudar, ok? Uma outra figura geométrica, tá? Chamada pirâmide, ok? O que acontece, pessoal? O que é pirâmide, tá? A pirâmide, ela é um poliedro, ok? Diferente dos outros poliedros que nós estávamos estudando, né? Que o último, no caso, foi um prisma, né? A gente viu que nós tínhamos dois polígonos na base, né? Tanto na parte de baixo como na parte de cima, né? E o polígono da face lateral eram todos retângulos, né? Na pirâmide agora, isso daí muda, né? Porque eu vou ter, né, apenas uma base, uma única base, ok? Que nessa imagem aí que vocês estão vendo, né, na realidade é um hexágono, né? E cada vértice do hexágono vai estar ligado a um ponto, ok? Tá? Que a gente chama de vértice da pirâmide, que é esse pontinho aqui que a gente chama de ponto V, ok? Ou seja, cada vértice aqui, ó, da sua base vai estar ligando nesse mesmo ponto aqui, que é o vértice, ok? Você sempre vai ter um polígono na base, ok? E você vai ter só apenas uma base, tá? Na pirâmide. E as faces laterais, elas serão todas triangulares, tá? Pode ser um triângulo isósceles, como também pode ser um triângulo equilátero, né? E a gente vai chegar ainda nessa parte, ok? Mas isso daí pode acontecer, ok? E como é que a gente chama cada uma da pirâmide, né? Qual é a sua nomenclatura? Né? A sua nomenclatura ela é dada a partir do polígono da base, né? Então, por exemplo, essa figura aí, o polígono da base, ela é um hexágono. Então, falo que ela é uma pirâmide hexagonal, ok? Apenas isso.
né? Se a base fosse um quadrado, né? E a gente ia chamar de pirâmide quadrangular. Se a base fosse um pentágono, seria uma pirâmide pentagonal, né? E assim por diante, né? Ou seja, o polígono da base, né, dá o nome da pirâmide, ok? Então, olha só. O estudo que a gente vai mais utilizar, né, a respeito de cálculos é esse tipo de pirâmide, tá? No Enem, na UERJ, sempre cai esse tipo aqui de pirâmide, né? Que pirâmide é essa que a gente fala? Quando ela é regular, tá? Quando que isso vai acontecer, professor? É quando o polígono da base, tá? Ela for um polígono regular, tá? Então a própria questão ela vai falar, né? Uma pirâmide hexagonal regular, uma pirâmide quadrangular regular, uma pirâmide pentagonal regular, né? Ele sempre vai falar, ou ele vai falar assim: temos uma pirâmide, né? Cuja base é um polígono regular, né? Então isso daí vai acontecer, ok? E pode acontecer. Então não estranhe. Tá? Agora, o que é uma pirâmide regular? Tá? Que a gente tem que saber. É simples. Tá? É quando eu faço a projeção desse meu ponto V, né, no centro do polígono da base. Ok? E quando eu projeto ele e traço esse segmento aqui, ó, ligando de V até O, eu vou ter um segmento perpendicular aqui. Ok? Ou seja, eu vou ter um segmento, né, cujo vai formar com a sua projeção aqui na base, né, um ângulo de 90 graus. Ok? É praticamente isso. Mais nada. Agora, o interessante são os elementos, ok? Que a gente pode ter. Tá? Que elementos são esses? Tá? Isso aqui agora é de suma importância. Tá? Muito importante isso daqui agora, ok? Então vamos lá. Nós vamos ter alguns elementos, tá? Do prisma, a gente ainda vai manter, né? E só vai mudar em alguns pontos. Por quê? Porque como a gente só tem um polígono na base agora, né? E a gente vai trabalhar com polígonos regulares, a gente tem que lembrar alguma característica do polígono regular, né? Qual é essa característica? Né? A gente tem que lembrar que a gente tem um apótema da figura, ok? E nós temos também um raio da circunferência circunscrita, né, ao polígono da base, né? Então a gente tem que lembrar dessas partezinhas aí, ok? Simplesmente, tá? Quando a gente fala o raio, né, da circunferência circunscrita ao polígono, né, é porque tem uma circunferênciazinha, né, onde esse polígono cabe certinho, tá bom? Ok? E a gente consegue descobrir o raio, que foi a matéria lá do primeiro bimestre que vocês fizeram, TS1, né? Isso daí pode acontecer? Pode, tá? Então, esse raio aí que aparece pra gente, nesse elemento aí da figura da base, ele vai ser o raio da nossa circunferência circunscrita, tá? Esse pedacinho aqui, que eu chamei de M, ele é o nosso apótema da base, tá? Esse Hzinho aqui, ó, que é a projeção do vértice V, né, projetado no centro da minha figura da base, né, ele vai ser a minha altura, ok? Nós temos a aresta lateral, vamos continuar tendo, e o único elemento novo que também vamos trabalhar é o apótema da pirâmide, que a gente vai chamar de G, que é a altura, ok? Do polígono da face lateral, né? Que vai ser
a altura desse triângulo aqui, que compõe a face lateral da pirâmide. Tá? Praticamente isso. Ok? E quando isso daí acontece, pessoal, né, se você perceber, nós vamos ter vários triângulos retângulos ali dentro. Vou até voltar aqui para mostrar para vocês. Tá? Olha só. Eu tenho esse triângulo aqui, ó, altura H, esse cateto aqui, que é o raio, e minha hipotenusa, que é a aresta lateral. Eu tenho outro triângulo aqui, ó, apótema da base, altura e o apótema da pirâmide, né, que a gente consegue ter. E o último é quando a gente pega esse triângulo retângulo aqui, né, formado pela face lateral, que são exatamente esses 3 triângulos aí, ok? Mas, professor, por que a gente precisa saber disso? Né? Porque, na realidade, quando a gente for descobrir, né, calcular a área da face lateral, a área da base, a área total da pirâmide, ou até mesmo o volume, a gente vai precisar descobrir alguns elementos, né? Altura, né? Quanto é que mede o lado do polígono da base, né? Para a gente achar a área da base. E todas essas relações saem utilizando o Teorema de Pitágoras. Por isso que eu botei aqui, ó, todas as relações logo para a gente. Ok? Sai tudo de uma aplicação de um Teorema de Pitágoras. Para quem não lembra o Teorema de Pitágoras, né, hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos meus catetos. Quem são os catetos? Né? Aí vai depender de qual triângulo desses aqui a gente vai estar lidando. Por exemplo, do primeiro, né? Os catetos são G, ok? E a aresta da base dividido por 2. Né? Professor, por que é dividido por 2? Né? Porque, ó, o apótema, tá, da base, ele vai dividir essa face lateral aqui, ó, da minha pirâmide, né, a base dela, em 2 lados, né, de mesma medida, ou seja, ela vai dividir o lado em 2 partes iguais. Por isso que ele escreve dessa forma aqui, tá? Nós temos o outro triângulo quando envolve a altura, a apótema da base e o apótema da pirâmide. E a outra relação é quando envolve a altura da pirâmide, a aresta lateral e o raio. Né? E essas aqui são as fórmulas que vamos utilizar, não é? Para a gente calcular qualquer tipo de área, ok? A área lateral, a área total, né? E o volume, ok? Aqui eu botei T, mas é B, tá? Tem esse errinho aqui, tá bom? Então, olha só, para a gente calcular a área, né, da face lateral, ok? Já que são triângulos, ok? Geralmente a gente vai trabalhar com triângulos isósceles, tá? Quando a gente tem uma pirâmide regular, ok? E qual é a fórmula de você calcular a área de um triângulo? É base vezes altura dividido por 2, né? E se eu estou te pedindo a área, né, lateral, né, a área da face lateral, estou pedindo de todas. Então, eu coloco esse N, né? Eu conto as faces laterais que eu tenho, vezes a base, ok? O tamanho da aresta da base, vezes a altura, que vai ser exatamente o apótema o apótema da pirâmide, ok? Que a gente chama de G, dividido por 2, tá? A área total é a área lateral mais a área da base, ok? E o volume é o mais fácil de todos. A área da base vezes a altura dividido por 3. Apenas isso, tá? E tem um exemplinho aí que eu não sei se vai dar tempo de fazer com os senhores por causa do tempo, tá? Vou ver se eu consigo fazer aqui no quadro, tá? Que ele tá me falando o seguinte, né? Olha como o exemplo ele já te dá
às vezes, tudo que nós precisamos, tá? Ele está falando que em uma pirâmide hexagonal regular, de altura 2 raiz de 6 centímetros, tá? Cada aresta da base mede 4 centímetros. Ele quer que você calcule a área da base, a área lateral, a área total e o volume dela, tá? Então, vou descompartilhar aqui a tela rapidinho e quero fazer com vocês aqui no quadro, tá? Na qual eu acho que ainda dá tempo de fazer com os senhores, ok? Um minutinho só. Essa parte, pessoal, são umas formulazinhas que a gente vai utilizar, ok? Bem simples. Então, vamos lá. Olha só. Ele está me falando, né, que eu tenho uma pirâmide, né, hexagonal, ok? Então, vou desenhar aqui para vocês bonitinho, tá? Para vocês verem. O cálculo não é difícil, ok? É uma parada bem fácil, igual quando a gente estudou, tá? A parte aí de prisma. Nada muito diferente, ok? Então, olha só. Ele falou para gente que a altura, né, é 2 raiz de 6. Então, tá aqui, ó, a altura, ok? 2 raiz de 6. E ele fala para gente que a aresta da base mede 4. Então, ó, é esse segmento aqui todinho, ok? Tá bom? Primeira coisa, isso aqui é a altura, ok? Da minha pirâmide. Esse segmento que eu vou traçar aqui em verde é o M, que é o nosso apótema da base, ok? E esse outro aqui, ele vai ser o raio, tá? Só estou colocando todos os elementos para você ver, tá? As únicas informações que eu vou precisar, ok? Fazer. O de azul, ok? É o G, tá bom? Então, presta atenção. Para eu calcular, né, a área da base,
né? É a mesma coisa que eu calcular a área de um hexágono regular, tá bom? Qual é a fórmula de um hexágono regular, tá? Simples. A fórmula é 3 vezes, ok? A aresta da base, né? Ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, ok? Tá? Para quem não lembra, essa aqui é a fórmula, tá? Matéria do primeiro bimestre, ok? Agora a gente vai ter que relembrar muita daquelas fórmulas, muita não, só do hexágono mesmo, tá? Praticamente. Então é essa aqui. Ele me deu qual é a aresta da base? Me deu. Qual é a medida? 4. Então, substitui aqui. A área da base, 3 vezes a aresta da base ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. A área da base, 3 vezes 4 ao quadrado é 16, vezes raiz de 3 sobre 2. Ok? Se quiser simplificar o 16 e o 2 por 2, a área da base vai ser igual a 3 vezes 16 dividido para 2 dá 8, vezes raiz de 3. 2 dividido para 2 dá 1. Não precisa botar sobre 1. A área da base, 3 vezes 8, 24, raiz de 3 centímetros quadrados. Pronto, calculamos. Ok? Simplesinho. Então, vou anotar aqui, ó. A área da base, 24, raiz de 3. Ok? Achamos. Agora ele quer saber o seguinte. Qual é a área lateral? Ok? Simples, pessoal. Né? A área lateral é bem simples. Se você perceber, se a figura da base é um hexágono, isso significa que eu vou ter 6 triângulos como face lateral, ok? Tá aqui, 6 vezes, tá? Agora, eu preciso saber, né, quem é a base, tá? Quem é a base do meu triângulo, que nesse caso ele me deu, que é o 4. A base do triângulo também é quem? A base, o lado do hexágono. E isso eu tenho que é 4. Sendo que a fórmula da área de um triângulo é base vezes altura. Quem é a altura aqui? É o G. Ok? É o Gzinho boladão. Tá? Poxa, e agora? Dividido por 2. Como é que eu vou encontrar esse G aqui na realidade? Tá? Como é que eu posso fazer para achar ele? Né? Já que eu não tenho aí algumas informações, né, que ele me deu. Eis a questão. Aí o que vai entrar agora na realidade? Né? A gente vai ter que lembrar das relações. Precisa decorar aquelas fórmulas? Cara, não precisa. Tá? Não precisa. Vamos fazer o seguinte. Você concorda comigo que o apótema da base, né, ela divide a base do meu triângulo em duas partes iguais. Então, se a base mede 4, esse lado mede 2 e esse aqui também mede 2. Né? Porque 2 mais 2 aqui no final de tudo vai dar 4. Né? Então, a gente já tem essa informação aí, ok? Que a gente vai poder utilizar. Né? Sendo que, deixa eu botar aqui, pegar aqui o meu rascunhozinho, rapidinho, e olhar o tempo. Deixa eu ver se eu vou conseguir terminar aqui. Putz, tem 2 minutos só. Pessoal, vou fazer o seguinte. Como eu tenho um próximo tempo, né, qualquer coisa para a galera que perdeu, eu volto a partir daqui, tá?
Não se preocupe, ok? Eu desenho tudo de novo e a gente começa a partir daqui, tá? Porque eu tenho uma aula daqui 2 minutinhos, ok? Também vai acabar aqui o nosso tempo, tá? Aí eu volto, qualquer coisa eu refaço esse exemplo aqui desde o começo, tá bom? Com todos vocês, tá? Desculpa aí do problema técnico que eu tive aí, que demorou um pouquinho para começar. Tá bom? Ok, pessoal? Então, no próximo tempo, eu refaço esse exemplo aqui de novo, tá? Para a gente recobrar o raciocínio, tá bom? Ok? Então, valeu, pessoal. Espero vocês aí no tempo de 12h30, tá? Ok? Bom dia, família. Ótima segunda-feira para todos. Quando você sabe que seus alunos, né, estão assistindo uma aula e almoçando, assim que ele entra, sempre escapa um barulho de panela abrindo e fechando. Mentira, mentira. Mentira? Oi, Eduardo. Olhar. E aí, Vocês estão por aqui? Vou adicionar o restante da rapaz. Bota da tomada da esquerda. e depois silenciar. Vou adicionar o restante da rapaziada. Para a altura.
Tá vindo, cara. Tem mais metros que ele, eu acho, mano. Mas só derruba. Tem arcão pra derrubar. Então, selecionar o restante. Vamos lá, né? Seguinte, pessoal, tá? Na última aula, eu parei, né, sobre o exemplo para a gente aprender a calcular, né, área da base, área lateral, né, área total e volume de uma pirâmide, ok? Quais são os tipos de pirâmide? Só um resumo aí da primeira aula, tá? Quais são os tipos de pirâmides que nós sempre vamos calcular, tá? Quando ele falar que é uma pirâmide regular, ok? Então, lembrando, como é que a gente chama, faz a nomenclatura de uma pirâmide? A partir do polígono da base, ok? Nesse exemplo aqui, o polígono da base ele é um hexágono, né? E no exemplo ele falou que isso aqui é uma pirâmide hexagonal regular, ok? O que isso significa? Né? Que o polígono da base é um polígono regular, tá? Se o polígono da base ele é regular, a pirâmide também será regular, tá? Basicamente. Então, o nome que damos à pirâmide, ela é baseada exatamente no polígono da base, tá? Somente isso. A questão, ela me fala que a altura da pirâmide é de 2 raios de 6 centímetros, ok? A medida da aresta da base é de 4 centímetros, ok? E ele quer que eu calcule todas aquelas áreas, que eu vou escrever aqui para a galera que eu pedi para que voltasse, não acabou voltando aí devido a uns problemas técnicos da nossa aula, tá? Eu pedi para encontrar a área da base, a área lateral, ok? Cuja fórmula eu falei que seria N, ok? Vezes, né? Base vezes a altura, dividido por 2. Para quem chegou agora, eu vou explicar o porquê desse G, tá? Não se turbe o vosso coração. Área total é só eu somar a área lateral mais a área da base. E para calcular o volume de qualquer pirâmide é a área da base vezes a altura dividido por 3. Ok? Em alguns livros de nomenclaturas vão falar que é 1/3 da área da base vezes a altura, que é a mesma coisa que isso aqui. Tá? Essas são as fórmulas, a parte de cálculo que ele pede para a gente calcular nesse exemplo. Tá? Um breve resumo do que nós vimos. Tá? Professor, a área da figura da base, né, tem uma fórmula específica? Cara, no livro de vocês dá, mas só que eu não gosto de usar. Por quê? Porque eu acho que é muita fórmula. E eu acho que isso aqui é algo desnecessário. Por quê? Se aparecer que a base é um quadrado, que é uma pirâmide quadrangular regular, ou seja, a base é um quadrado, você sabe qual é a fórmula da área de um quadrado. Né? Se aparecer que é um hexágono, né, regular, você sabe qual era da base de um hexágono regular. Né? Se falar que a base é um triângulo equilátero, que é um polígono regular, né? Então você sabe qual é a fórmula da área de um triângulo equilátero, né? Então essa parte aí seria para mim irrelevante, né? Senão seria mais uma fórmula para você ficar decorando, sendo que as fórmulas que vocês já aprenderam, né, vai satisfazer isso aqui, né? Já vai nos ajudar. Então, no primeiro exemplo, eu pedi para você calcular todos esses fatores, né? No último, eu parei no cálculo da área lateral, né?
Mas como a galera não voltou, eu vou fazer rapidamente a área da base aqui, tá? Só para a gente relembrar, ok? Já que o tempo era curto, também não perguntei se alguém tinha alguma dúvida e tudo mais. Se perguntei, é bom que a gente já revê e reforce, né? Então, a primeira coisa, se eu quero a área da base, eu tenho que identificar o polígono da base. E ele me falou que isso aqui é uma pirâmide hexagonal regular. Se é um hexágono regular, a área da base é a mesma coisa da área do meu hexágono quando ele é regular. Que fórmula é essa, professor? Simples. A fórmula da área de um hexágono regular é 3 vezes, né, o lado desse polígono, que é a própria aresta da base ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Ok? Essa daí é a fórmula, tá, que a gente vai utilizar. Ok? Então, a área da base vai ser igual a 3 vezes. A aresta da base é 4 centímetros. Então, vou botar 4 ao quadrado. Raiz de 3 sobre 2. Ok? 3 vezes 4 ao quadrado é 16. Raiz de 3 sobre 2. Posso simplificar o 16 e o 2 por 2. Né? A área da base vai ser igual 3 vezes 16 simplificado com 2 dá 8, vezes raiz de 3. 2 dividido para 2 dá 1. Não tem necessidade de eu colocar tudo aqui sobre 1. 3 vezes 8, 24, raiz de 3 centímetros quadrados. Ok? Encontrei a primeira informação que ele me pediu. Tá bom? Qual é a segunda área que ele me pediu? Poxa, eu quero calcular a área lateral, teacher. Então, vamos lá, chupeta. Presta atenção. Qual é a fórmula de uma face, né, lateral da pirâmide? Primeira coisa, característica da pirâmide. As faces laterais são geralmente triângulos isósceles. Ok? Segundo ponto, qual é a fórmula da área de um triângulo? Que vocês sempre aprenderam desde quando eram piquititos umpalumpas, né? Base vezes altura dividido por 2, beleza? Como a questão e o exemplo está te pedindo a área lateral, é porque ele quer a área lateral de todas as faces, ok? Então, esse N aqui, né, é a quantidade de faces laterais que eu tenho. Como é que eu sei? Simples. Eu vou ter a quantidade de faces laterais de acordo com a quantidade de lados que tem a minha figura da base. Se a base é um hexágono, eu vou ter 6 triângulos na face lateral. Se aqui na base fosse um quadrado, eu teria 4 faces laterais triangulares. Ok? Então, o número de lados do polígono da base é a quantidade de faces laterais que eu vou ter. Por isso que eu botei o N. B seria o tamanho da base, tá? A base da face lateral tem o mesmo tamanho, tá, do lado do polígono da base, que é a própria quem? A aresta da base, A, B, Azinho, Bzão, ok? Base. Quem é esse G, professor? Então, o G, pessoal, tá? Ele é chamado de apótema, ok? Da pirâmide, que é exatamente essa altura em verde que eu coloquei, que eu chamei de G. Tá bom? É esse carinha aí, praticamente. Tá? Ok? O G, que é o apótema da pirâmide, ele vai ser sempre a altura do triângulo da face lateral. Ok? Então, pensa comigo. Tá? Para eu fazer a área lateral aqui, eu sei quem é o N. Eu sei que eu tenho, se o polígono da base tem 6 lados, é um hexágono, 6 faces triangulares, ok? O B eu também tenho, né? A base do triângulo é 4, que é o mesmo tamanho do lado do polígono da base, só que eu não sei qual é a altura desse cara, e eu preciso descobrir, que foi onde paramos aí na última aula, né? Professor, como é que eu vou descobrir isso? Mano, se liga nisso. Tá? Você tem que lembrar que o seu hexágono regular, né, ele é formado por 6
triângulos, ok? Equiláteros, tá? Ele sempre será formado por 6 triângulos equiláteros. Para eu calcular esse G, eu vou ter que calcular um outro item antes, ok? Eu só estou marcando aqui no desenho para que você veja, ok? Então, olha só, o hexágono ele é formado por 6 triângulos, tá? E na pirâmide, a gente vai trabalhar com um novo elemento também. Tirando o apótema da pirâmide, nós temos também o apótema da base. Né? Quem é o apótema da base aqui? É essa linhazinha aqui, ó, em vermelho, esse segmento de reta, que a gente vai chamar de M. Ok? M é o apótema da base. Tá? E se você perceber, eu tenho um triângulo aqui dentro. Tá? Que triângulo é esse? Esse aqui que eu vou pintar de azul agora. Ó. Bem tracejadinho. Bem bonitinho. Ok? Olha esse triângulo aí, que eu vou desenhar aqui no lado. Tá? Que é uma das relações que eu mostrei para vocês. Desenhar o triângulo aqui bonitão, retangulão. Então, olha só. Ângulo de 90 graus. Aqui é a altura. Aqui é o G. E aqui é o M. Ok? A altura ele me deu. Que é 2 raiz de 6. E a geratriz aqui eu preciso saber. Só que antes eu preciso calcular quem? O apótema da base, que é o M. Né? Aí entra a jogada do hexágono. Por quê? O hexágono ele é formado por 6 triângulos equiláteros. E eu sei que um triângulo equilátero tem todos os lados com a mesma medida. Né? Se a base mede 4, esse lado aqui também mede 4 centímetros. E esse lado aqui 4 centímetros também. Ok? Se você perceber. Já que isso aqui é o apótema da base, isso significa que eu divido a base em 2 partes iguais. Se o todo mede 4, esse pedacinho mede 2 e esse pedacinho aqui também mede 2. Ok? Isso aqui acontece? Claro que acontece. Tá? E esse segmento aqui, pessoal, ele é sempre perpendicular à base. Ok? E se você notar agora, né, tem um outro triângulo retângulo aqui, ó, na base que eu estou pintando de verdinho. Que eu consigo descobrir o M para substituir aqui e achar o G. Que triângulo é esse aqui, teacher? Presta atenção agora. Esse triângulo aqui, tá? Quem é? Esse cara aqui, olha, que é perpendicular é o M. Ok? Esse pedacinho aqui é o 2. E minha hipotenusa aqui é o 4. Gente, olha como é que é simples. A geometria espacial sempre volta para a geometria plana. Isso aqui vocês estudaram comigo no 9º ano. Teorema de Pitágoras. O que o Teorema de Pitágoras ele fala? Hipotenusa ao quadrado é igual ao quadrado da soma dos meus catetos. Acabou. Vou descobrir o M aí. 4 ao quadrado, 16. Igual a M ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. Passo ele para cá. 16 menos 4 é igual a M ao quadrado. Ok? 16 menos 4 vai dar 12. Então, M ao quadrado é igual a 12. Ok? Vou apagar aqui. Tá? Qualquer coisa, isso aqui está no material teórico que eu botei no e-class para vocês, tá bom? M ao quadrado igual a 12. Então, M é igual a mais ou menos raiz quadrada de 12. Isso aqui você precisa fatorar. 12 fatorado é 3 vezes 4, ok? Tem raiz quadrada exata de 4? Pô, tem. É 2. Tem raiz exata de 3? Não. Então, fica lá dentro da raiz.
Geometria, só podemos pegar a parte positiva. Logo, o m vai ser 2 raiz de 3 centímetros. Poxa, encontrei o m. Pô, vou jogar aqui já. Agora eu consigo descobrir o g. Agora eu consigo fazer, depois que eu descobri o g, consigo fazer a área lateral. Como é que eu vou fazer para descobrir o g? Outro teorema de Pitágoras. O g é a hipotenusa desse triângulo. Hipotenusa ao quadrado é igual ao quadrado da soma dos meus catetos. Por isso que eu falei para vocês que não precisava ficar decorando aquela relação. Por quê? Porque você sempre vai conseguir enxergar um triângulo retângulo aqui dentro da sua pirâmide. Então, aquilo que ele botou lá é uma fórmula também desnecessária. Tá? Porque se você enxerga, você vai estar aplicando a relação de uma forma imediata. Tá? Calcula g ao quadrado. Lembrando que tudo isso aqui está sendo elevado ao quadrado, tanto 2 quanto a raiz. 2 ao quadrado é 4, vezes raiz de 6 ao quadrado, corta o expoente com o índice e o 6 sai da raiz. Mais 2 ao quadrado, que é 4, vezes raiz de 3 ao quadrado, simplifica o expoente com o índice, e o 3 sai da raiz. Ok? G ao quadrado, 6 vezes 4, 24. 4 vezes 3, 12. Né? 24 mais 12, 36. Ok? G vai ser igual, mais ou menos, raiz quadrada de 36. Já vou botar direto o sinal de positivo, porque é o que nos interessa. Raiz quadrada de 36, 6. Ok? Então, já encontrei aqui quem é o G. Beleza? Poxa, agora que eu sei quem é o G, eu consigo descobrir minha área lateral. Qual é a fórmula da área do lateral? Teacher, não lembro. Vou escrever aqui para você, chupetão. Olha só. N, ok? Vezes a base. Quem é a base? É a própria aresta da base, ok? Vezes o G. Tá bom? Quem é o G? É a altura do triângulo da sua face lateral, que nós calculamos que é quem? 6. Tudo isso dividido por 2. Quem é o N? Eu tenho quantos triângulos nas faces laterais? 6. Ok? Quem é a aresta da base? 4 que ele me deu. Quem é o G que nós descobrimos? 6. Tudo isso sobre 2. Pode simplificar. 2 e 4 por 2. Ok? A área lateral. 6 vezes 6, 36. Vezes 4 dividido para 2 dá 2. 2 dividido para 2 dá 1. Não tem necessidade de botar isso aqui sobre 1. Tá? Área lateral. 36 vezes 2. Isso aqui vai me dar 72 centímetros quadrados. Pronto. Achei a área lateral. Tá? Ok? Outro ponto, tá bom? Que ele pediu para calcular a área total, tá bom? Pessoal, a área total é a área lateral mais a área da base. Qual foi a área lateral que você descobriu? 72. Mas quem é a área da base? 24 raiz de 3. Professor, tem como somar isso aqui? Não. Por quê? O 72 não tem raiz de 3 também para poder somar 72 por 24. Tá? Não tem como. Porém, eu consigo botar aqui um número em evidência se eu quiser. Tá? Por exemplo, posso fatorar isso aqui. Posso escrever dessa forma. A área total igual 72 e 24 posso botar o, sei lá, 2 em evidência, se eu quiser. Aqui dentro vai ficar 36 mais 12, né?
raiz de 3 centímetros quadrados. É uma possibilidade descrita. Professor, tem que fazer isso aqui? Então, as questões de concurso sempre pedem para você escrever dessa forma. Então, professor, eu estou sendo obrigado a escrever? Sim. Tá? Você está sendo obrigado, sim, a escrever dessa forma. Tá? Sempre assim. Ok? Então, a gente já calculou a área da base, a área lateral e a área total. Falta calcular mais o quê? Pelo amor de Deus, Senhor. Vou te falar porque o Senhor não tem nada a ver com isso. Né? Então, ó. Senhor Jesus está no céu. Então, ó. Não dá para dividir o... Você dividiu a área total, né? Evidenciou, né? A área total, certo? Aham. Não dava para dividir por 12 tudo? Já que 72 dividido por 12 dá 6. Aí não precisaria botar esse resultado todo, né? Não. Não posso dividir por causa desse cara aqui, tá? Isso aqui é AT. Se eu vou dividir, vai dividir tudo de um lado, também tem que dividir esse cara aqui. Aí eu tinha que botar AT sobre 2. Aí não pode, tá? Ah, tá. Eduardo, vai ter exercício depois, né? Claro, sempre, querida. É porque a minha prima tá achando que a minha vida é um morango, que eu só assisto aula no Zoom e depois não faço nada. Tá bom, querida. Professor, Oi. quando a Fala, altura Galvão. da pirâmide for torta... Quê? Calma que eu tô no elevador, deixa pra lá. Tá bom. Ô, Então, Gabriel, por último, pessoal, vamos lá. Por último, volume. A área da base vezes a altura dividido por 3. Quem é a área da base? 24 raiz de 3 vezes quem é a altura? 2 raiz de 6 sobre 3, ok? 24 vezes 2, 48, ok? Raiz de 3 vezes raiz de 6, só lembrando, isso aqui eu posso multiplicar, porque é um produto, e os índices das duas raízes têm o mesmo valor, tá? 3 vezes 6, 18. Tá? Sobre 3. Posso fatorar o 18? Posso. Tá? Sendo como? 48 raiz quadrada. 18 é 9 vezes 2 sobre 3. Ok? Tem raiz exata de 9? Tem. 3. Tem raiz exata de 2? Não. Deixa lá dentro da raiz. Sobre 3. Como em cima é um produto, posso simplificar 3 com 3. Olha quem sobrou do volume. 42 raiz de 2 centímetros cúbicos. Acabou a questão. Calculei tudo. Área da base, área lateral, área total e volume. Professor, todos... Então, olha só. Todas as questões que envolvem, tá, pirâmide, você vai ter que fazer esse processo. Tá? Professor, sempre, qualquer questão? Qualquer questão. E aproveitando e respondendo uma pergunta do Galvão, que eu vi aqui no chat, né? Alguém pergunta para ele se o cálculo vai ser o mesmo se a altura da pirâmide for torta. Então, vamos lá. Galvão, seguinte, tá? Só um detalhe aí para você, querido. Mesmo a pirâmide sendo torta, tá? A única coisa que você vai conseguir calcular, tá, dela é o seguinte, o volume. Tá? O volume você consegue calcular. Até porque ele vai te dar a altura. Tá? Agora, essas relaçõezinhas que eu utilizei, né?
de apótema da base, com apótema da pirâmide, com a altura da pirâmide, tudo isso somente quando uma pirâmide for regular, tá? Ok? Essa fórmula de área da base, área lateral, área total, ok? Somente quando for uma pirâmide regular, tá? O volume até pode ser calculado quando você tiver até uma pirâmide torta, não tem problema, tá? Agora, as áreas somente quando for regular, tá bom? Ok? Deixa eu ver aqui quanto tempo eu tenho. Eu consigo fazer um outro exemplo com os senhores, né? Pessoal, até tem uns outros exemplos, mas devido ao tempo, eu acho que eu não vou conseguir fazer, porque eu teria que falar sobre tronco de pirâmide, né? Então, eu não quero entrar em tronco de pirâmide nessa hora, tá bom? Aí eu deixo a mercê de vocês, né? A ordem da escola é, se eu tiver dando aula no Zoom, eu não posso deixar a atividade. Vocês querem que eu fale qual seria a atividade para vocês praticarem isso e vocês fazerem. Não precisa postar nada para mim no iClass, só apenas fazer. E semana que vem eu abro uma aula e você já pode postar lá. Aí vocês decidem, para vocês praticarem. Que eu acho válido. Se vocês quiserem. Se vocês não quiserem, é só isso por hoje mesmo. Aí você... Isso mesmo, isso mesmo. Isso mesmo que o vascaíno. Maluco, tarado. Pode ir com o cara. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui minha agenda, que eu deixei anotado lá qual é o exercício, e vou falar para vocês. Tá bom? Porque aí vocês praticam essa parte, que eu acho que é muito importante. Tá? Eu acho que vai ser bem melhor para vocês. Tá? Então, eu vou pegar lá rapidinho. 1 minuto só. Gabriel! Ô, Gabriel, você vai mandar cartinha via correio esse ano. Gabriel! Ô, POC! Gabriel! Gabriel! Então, olha só, chupetão. Presta atenção. O exercício que eu deixaria aí, né, que eu pelo menos já tinha me planejado para isso, né, que você poderia fazer, já que a nossa aula só na quinta, apostila 2, módulo 2, eu vou escrever no chat. Tá? E vocês dão uma anotada aí, ok? Apostila 2, alguém tira print, ou então, módulo 2, página 24. Calma aí. 25. Eu tô escrevendo no chat. Ah, tá. Exercício 14, 15, 16, 17, 18. Se eu não me engano. Tá? Ok? Só esses 5 exercíciozinhos. 17 também? São os exercícios 14, 15, 16, 17, 18 da página 24 e 25. Você vai pedir pra gente postar lá no iClass quando? Só semana que vem eu crio uma aula. Primeira aula de semana que vem eu peço. Eu aviso para vocês lá no grupo. Tá? Tá bom. Tá bom? Aí eu invento lá uma aula, eu falo que vai ser
exemplos feitos com os alunos, sei lá, exemplificações. Aí eu corrijo com vocês. Aí vocês postam lá. Entendeu? Tá bom. Ok. Ai, Bom, pessoal. Eduardo, Deus me ajude. Ah, nem vem, que essa matéria de geometria tá tranquila. Não tem nada muito difícil. Tá. Suavona. É o Brasil, né? Fazer o quê? Tudo complicado, Mano, é pô. dever eletrônico, Jennifer. Quem me dera se a vida fosse um morango. Então tá bom, pessoal. Foi um prazer estar com todos vocês, ok? Desejo para vocês um bom descanso, um bom recesso. Nos vemos semana que vem. Tá bom? E um Recesso? bom almoço. É o quê? Aê! Mentira! Recesso. Não vai ter Vou aula. fazer uma festa! Fazer churrascão. Para de Fazer aquele bife gritar, grande. Eduardo. Valeu, Eduardo. Valeu, rapaziada. Fica com Deus.